Quando eu cheguei na igreja, antes de chegar na igreja, eu congregava no outro ministério, uma outra congregação, né? E eu me lembro que era uma época bem corrida para mim, a relação a trabalho, escola e aquilo ali era bem desgastante. E nessa congregação, nessa igreja a qual eu me encontrava, muitas pessoas ali, né, que eram do meu meio, de amizade, do meu convívio, né, a gente não tinha mais essa ligação, né, que era tão próxima quanto era antes, né, Maurício, Felipe, todo esse pessoal que se encontrava já no Ministério Despertar, na época. E eu me lembro que eu estava naquela época meio corrida e bem atarefado, e a proximidade que eu tinha com aquele pessoal era muito importante, eu sentia falta. E eu fui, né, rever de novo essa gente que me ajudou muito, né, na minha caminhada, na minha fé. E chegando lá, eu fui muito bem acolhido, né, como sempre fui, né, e buscando ali, né, aquela amizade que a gente sempre teve, com a rotina minha que às vezes era pesada, mas a gente buscava através de uma conversa, através de uma visita, através até mesmo nos cultos, após os cultos, né? E aquilo ali fez com que a gente voltasse, né, a ter aquele ciclo, né, que era bem próximo, né? Pelo fato de ter uma amizade bacana, algo bem verdadeiro. E eu acredito que aquilo ali fez com que eu chegasse aqui, né, no Despertar e seguisse adiante com eles. 2 anos antes, né, eu casei. E daí morei 2 anos em Porto Alegre. Então, eu vinha de vez em quando a Charqueadas, visitava a família, visitava a igreja também. E nesse tempo, onde eles começaram a se reunir fora, né, da congregação onde a gente costumava ir, eu vinha e visitava de vez em quando. Acho que os primeiros cultos, não me lembro se exatamente o primeiro, mas o primeiro ou o segundo culto ali na barraca, eu participei, eu vinha e estava mais ou menos por perto, assim, né, mas de vez em quando eu aparecia. E o que aconteceu? Quando eu vim orar em Charqueadas, acho que tinha acontecido alguns meses, assim, que eles tinham começado a se reunir na barraca. E quando eu comecei a morar aqui, eu comecei a ir em outra igreja. E fiquei alguns meses nessa outra igreja. Mas quando o Ministério Despertar fez 1 ano, eu disse, vou lá, né, 1 ano já, que legal, deu certo a igreja dos guri. Eu vou lá visitar, vou lá prestigiar eles. E daí eu fui. E quando eu cheguei lá, eu não tinha mais vontade de ir embora. Eu me senti muito realizada, muito mesmo, de verdade. Porque quem me conhece um pouco, assim, mais o pessoal de casa mesmo, né, que momentos de intimidade, assim, eu gosto muito de cantar e dançar em casa. Bem assim, quando a gente tá no chuveiro, aquela coisa, né, que ninguém tá vendo, eu faço muito isso em casa. E o que isso tem a ver? Tem a ver que quando eu cheguei nessa comemoração de 1 ano do Despertar, eu me senti assim, como se eu estivesse na minha casa, sozinha, eu e Deus. Mas eu estava na igreja, cheio de pessoas na minha volta, e não estava me importando com o que os outros estavam olhando, o que os outros estavam achando, porque na verdade eu acho que ninguém estava me olhando, ninguém estava achando. Todo mundo estava realmente prostrado, adorando a Deus, sem se importar com a aparência do que estava do lado. Então, esse foi o momento que eu cheguei no Despertar. Hoje eu tô com 34 anos, então quando eu entrei na igreja eu tava com 24, era um moleque, né? Hoje eu sou mais velho um pouquinho. E quando eu entrei na igreja, né, com essa idade, eu era uma pessoa normal, vamos dizer assim. Era um jovem ali que meio ingênuo, queria nada com nada, né? Queria saber de jogar videogame, jogar futebol, na casa dos amigos, né? Mas eu sempre tive uma vontade, assim, uma vontade que ardia no meu coração, assim, de buscar alguma coisa, né? Eu acabei frequentando algumas outras igrejas, né? Tanto evangélicas quanto católicas, né? Em busca dessa coisa que queimava dentro de mim, né?
E eu tenho um amigo que é o Samuel, que é meu amigo de infância, né? Que pelo fato dele ele crescer num lar cristão, então ele sempre me falava sobre o amor de Deus, né? E desde pequeno ele falava isso. Então ele acabou me convidando para ir numa igreja que era diferente na época, que era no fundo de uma casa, que era numa barraca, né? E a gente acabou indo lá. E foi bem diferente, foi muito, muito legal, a gente gostou bastante. Então, há 10 anos atrás, né? Passou rápido, hoje estamos aí já com a igreja nossa, né? Desse tamanho. Mas há 10 anos atrás era isso que se passava na minha vida. Bom, antes de eu vir para cá, para Despertar, eu estava com 15 para 16 anos, eu estava no ensino médio. E eu fazia parte antes de outra igreja, né, da qual os meninos também faziam parte. E eu me lembro que algumas das meninas me convidaram para vir numa palestra que era sobre saúde mental, que um menino lá do IF, eu acho que palestrou. Eu já tinha até ido na barraca, mas eu tinha ficado lá na outra igreja e tal. Mas daí depois que eu vim nessa palestra e tal, eu reencontrei o pessoal. Eu continuei daí na igreja Despertar. Então, fazem mais ou menos 7 anos que eu tô aqui na igreja. E eu cheguei aqui na igreja entre os 18 e 19 anos. E eu tava passando por um momento bem conturbado da minha vida, né? Um momento bem delicado, de muitas emoções, né? Tava passando pelo divórcio dos meus pais. E eu encontrei a igreja através de uma amiga que frequentava. Nós combinamos, então, que eu iria num culto. Eu fui no culto, mas a minha amiga não foi. E aí eu pensei, poxa vida, eu tô numa igreja em que eu não conheço ninguém. Ninguém me conhece, não sabe de onde eu saí. Vou ficar igual um peixe fora d'água. E foi o que não aconteceu. Eu nunca me senti tão acolhida, tão bem recebida em uma igreja como eu me senti naquele dia. E desde então, o sentimento de pertencer a algum lugar, a uma igreja, vem acompanhando os meus dias. Eu encontrei, quando eu cheguei na igreja, né, do Despertar aqui, Cristo, né, cara? Cristo revelado, né, na simplicidade, né? Algo que falou muito comigo, né? Em relação à gratidão, né? Viver uma vida de gratidão a tudo que Cristo, né, fez por nós. Que simplesmente com as nossas vidas ali, com a minha vida, né? Viver em gratidão a Cristo, a tudo que Ele já fez e o que Ele vem fazendo. E eu me lembro que eu aprendi muito, né? E venho aprendendo muito ainda através disso que Deus vem falando comigo. Então foi algo que Deus trabalhou muito, né, sobre a minha vida, sobre ser grato, né, e eu aprendi muito, né, com esse pessoal aqui da igreja, que acredito que todo mundo é muito maduro nessa parte de gratidão, de ser grato em tudo aquilo que vem a fazer, né, tanto se for fazer algo na igreja, né, um ministério, e tudo em prol da gratidão. E eu acredito que isso foi uma coisa que sempre foi muito marcante na minha vida. Olha, eu não sei exatamente assim o que eu esperava, porque eu fui meio que sem pretensão alguma. E eu encontrei o amor, a liberdade de adorar a Deus. É mais ou menos isso assim que se resume. Eu não tenho muito o que falar a respeito disso, porque tudo foi acontecendo naturalmente, sem nenhuma perspectiva. Deus foi agindo na vida de cada um e o tempo foi passando, e aquilo que desde lá do início existe e até hoje, eu acho que não mudou a essência, o respeito, aquele interesse que cada um tem em falar a verdade, sem iludir os outros, como a gente costumava ter em outras igrejas, né? Um evangelho diferente do que aquilo que a gente vê dia a dia na Bíblia. Então, acho que é mais ou menos isso. Não tem
grandes expectativas. Deus vai suprindo dia após dia elas. Eu esperava encontrar, como eu já tinha frequentado algumas outras igrejas, né? Eu esperava encontrar um monte de crente, né? De evangélico mesmo, aqueles bem crentes que vinham, né? Vinha, dava abraço, tudo. E foi justamente o que eu encontrei lá, né? Mas foi um pouco diferente porque tinha muitos jovens como eu era na época. E pessoas que tinham muito amor de Deus, me acolheram bastante, me deram um monte de abraço. Aí tinha algumas pessoas que eu já conhecia, né? Então, isso que eu esperava que acontecesse, né? Quando eu decidi ir lá, e foi realmente o que aconteceu. Pessoas com um amor imenso, né? E acolhedor. E então foi isso que eu encontrei lá quando fui conhecer. Bom, eu não esperava encontrar muita coisa, tipo assim, porque eu era meio saindo da adolescência, né? Mas eu queria muito reencontrar o pessoal que eu tinha muito vínculo, as gurias, né? A gente tinha um vínculo muito grande. E ao longo do tempo, Deus foi transformando a minha vida e foi falando comigo, né? Talvez naquele momento eu dissesse para mim mesma que eu não estava procurando encontrar nada, mas lá no fundo eu estava querendo encontrar novos amigos, né, novos momentos para minha vida, e foi o que realmente aconteceu, né? A expectativa se realizou, né? Então isso foi muito legal. Uma experiência que eu tive aqui junto com a igreja, né, foi agora, né, neste ano de 2020, que eu construí um relacionamento também aqui na igreja com a Raquel. E nesse tempo qual eu estava aqui, uma pessoa que a gente veio crescendo junto em fé, né, na nossa amizade, a proximidade. E nesse ano foi um ano onde foi marcado, né, nas nossas vidas o nosso noivado, né, onde diante da igreja, né, a gente noivou, e foi algo que ficou muito marcado na minha vida e na vida dela. Eu vou tentar resumir em 3. A primeira delas é quando a gente veio morar em Charqueadas. A gente comprou praticamente um terreno que tinha umas paredes, assim, mais ou menos levantada. E a gente não tinha dinheiro, não tinha muito o que fazer, mas a gente decidiu que a gente ia morar lá. E o Anthony foi fazendo o que ele sabia, ele nunca fez curso de nada, mas ele disse, eu sei alguma coisa porque eu trabalhei de ajudante do meu tio, tu não te importa da gente ir fazendo assim aos poucos? Eu disse, não tem problema. E daí ele foi fazendo, a nossa casa toda foi ele que fez. Mas o ponto interessante, que foi o máximo, assim, quando a gente começou a ir no Despertar, os guris, quem me conhece sabe que eu sou de memória curta, eu não vou me lembrar de todos, assim, mas 2 me marcaram bastante, que eu acho que de repente foram os que mais estavam presentes, né? O Maurício e o Rafa Já, que estavam sempre lá em casa ajudando o Anthony, fazendo serviço pesado. O Rafa Já me lembra, assim, de acho que carregar um caminhão de tijolos para dentro. O Maurício ajudou a fazer concreto no piso da nossa casa. Então, assim, foi um momento que pode ser insignificante para alguém, mas para nós foi muito legal, porque ninguém foi lá com interesse. Eles foram realmente para ajudar. E isso é uma coisa que a nossa igreja tem, um ponto super forte, a irmandade, que a gente vai e ajuda quem precisa. A gente mete a mão, cada um dentro das suas possibilidades, claro, né? Mas sem interesse algum. Segundo ponto que eu não posso deixar de falar foi o nascimento do meu filho. Quando eu vim para cá, eu já era casada, mas não tinha filho. E o Dom foi a primeira criança que surgiu no Despertar. E foi muito legal, assim, porque no início era tudo muito novidade, eu não sabia o que fazer, eu cantava no louvor, e aí eu deixava ele com o Anthony ou com alguma das gurias. Às vezes ele ficava no carrinho. E Deus, assim, surpreendentemente, sempre fez ele ser um moço super comportado, nunca atrapalhou em nada, pelo contrário, sempre esteve por perto.
E às vezes eu me pego assim durante o culto, olhando para ele e vejo ele louvar a Deus assim, batendo palminha, dançando. Isso é uma alegria inexplicável para o meu coração, vendo que os frutos estão aqui, o primeiro deles, né? E hoje, graças a Deus, a nossa igreja já tem um monte de crianças, mas é isso aí, quem sabe o futuro ele não vai estar aqui, né, contando para vocês alguma coisa. E o terceiro ponto, que eu também não posso deixar de mencionar, foi há 2 anos e 8 meses atrás. Eu tive um problema de saúde bem grave e eu passei 15 dias internada no hospital em São Jerônimo. E esses 15 dias que eu tive aqui foram bem na época do retiro. E foi muito triste para mim não poder participar desse retiro. Mas, como Deus é maravilhoso, aqui nessa igreja eu tenho muito mais do que irmãos, eu tenho amigos de verdade. E sem sequer eu pedir nenhuma vez, eles gravavam para mim todo o louvor, porque eles sabiam que eu gostaria de estar lá e não podia. Eles gravavam todo o louvor para mim, toda a pregação e me mandavam. E eu assistia lá do hospital. Eu pude participar do retiro à distância. E foi muito marcante. Todos os dias eu recebia a mensagem dos amigos mais chegados que irmãos, se preocupando comigo. Depois eu fui para Porto Alegre fazer uma cirurgia e teve pessoas que estiveram do meu lado, pessoas dessa igreja, que estiveram tão presentes quanto a minha família, fizeram coisas por mim, que só uma família de verdade pode fazer. Então, eu vejo assim, o amor de Deus na atitude de cada uma dessas pessoas, desses amigos e irmãos. Porque pode ser que algum amigo faça isso para ti e tu diga assim, eu não sou da igreja, meus amigos fazem isso por mim. Talvez, pode ser que sim. Mas o que eu aprendi nesse momento de dor foi ver a vida de Jesus um pouquinho em cada um deles. No despertar todo, assim, que me acolheu e me ajudou a passar por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tenho 3 experiências que eu acho que eu conto como marcos na minha trajetória na igreja, né? A primeira delas é que quando eu comecei na igreja, eu vinha de um término de um relacionamento que eu tinha antigo, né? E isso machucou bastante. Eu, assim, fiquei bem triste com a situação, né? E eu me lembro que os meus amigos acabavam, né? Os meus amigos de infância, eles acabavam... Não, cara, você tem que sair. Você tem que sair para beber, esquecer os problemas e tal. Mas eu já tinha essa chama queimando dentro de mim do amor de Deus. Eu pensei para mim, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Acho que eu vou fazer diferente. Eu vou aproveitar esse tempo aí agora que eu tô sozinho. Eu vou buscar a Deus, né? E foi o que eu fiz. Eu fiquei esse tempo todo focado, tentando entender esse amor imenso e amor maluco que Deus tem por nós, mesmo a gente sendo muito falho, né? Muito pecador. E esse foi um dos, né, vamos dizer assim, a virada de chave na minha vida, né? Que Deus fez umas coisas muito loucas depois comigo na minha vida. Então eu boto como marco inicial esse fato, né? Um outro muito importante que está na minha timeline ali, que eu considero importante, é o meu batismo, né? Porque naquele dia foi muito especial, onde eu pensei assim, agora é pra valer, né? Acho que agora eu tenho que tomar um rumo na minha vida, fazer as coisas corretas, né? E vamos ver o que Deus quer pra minha vida, né? E a partir dali, Deus parece que quebrou o jarro velho da minha vida e começou a construir um novo, né? Então, a partir dali, virou a chave mesmo. E o terceiro momento foi o momento do meu casamento, né? Que eu acho que ficou... Ele é muito marcante para mim, porque eu tive toda uma história, assim, de calmaria, de foco, de busca pelo amor de Deus, né? E aí acabei encontrando a minha esposa na igreja mesmo, né? Eu já conhecia antes, fora, mas a gente acabou se encontrando mesmo na igreja. E a gente tem uma história muito bonita hoje. Então eu considero como um terceiro marco importante nessa trajetória da igreja, né?
Tem duas experiências assim que eu acho que são as mais importantes, né? Teve várias, mas as mais importantes eu acho que são essas. A primeira delas, eu me lembro que a Jéssica uma vez me convidou para fazer parte do DK, né? E era com as crianças do bairro, assim. E eu ia mais na parceria, assim, sabe? Por diversão, porque era muito divertido. E depois que a gente fez uma ação social lá no teatro, as crianças de lá nos escolheram, né? E a partir disso, elas, né, conquistaram meu coração. E Deus sempre falou muito comigo através da vida delas. E a segunda foi o meu casamento, né? Que é o Felipe, meu marido, agora, é meu marido, né? E eu aprendo muito com ele, né? Tô sempre aprendendo muito com ele a ser uma pessoa melhor. Eu acho que, né, como todo mundo falou, eu tenho 3 experiências para compartilhar, mas eu acho que a primeira delas é o batismo, né? Eu me batizei nesta igreja, o último batismo no Rio, eu posso dizer com orgulho que eu me batizei no Rio, né, com a alga passando num dia frio de março, o que é meio estranho, mas com certeza esse dia foi muito especial. Outro momento especial foi aqui eu recebi a minha primeira festa surpresa de pessoas que eu não conhecia muito, mas que fizeram aquele momento muito especial. E é a única festa surpresa que eu tive toda a minha vida, fica a dica. Não, brincadeira, mas receber aquela festa surpresa com menos de 6 meses congregando na igreja foi realmente muito especial. E um outro momento que marcou a minha caminhada aqui na igreja foi poder ver a transformação do que era o projeto Despertar Kids para o que ele é hoje, né? A divisão de como foi o cuidado que Deus teve com tudo isso, né? Fortalecendo a Jéssica para tomar a frente de mudar as coisas e ver o cuidado de Deus com cada detalhe, né? Direcionando para o que deveria ser feito, como deveria ser feito, né? Como a gente tinha que separar as crianças e trabalhar com elas o amor de Deus. Isso foi bem especial. O recado que eu posso deixar é que você aí que está vendo esse vídeo, acredito que Cristo, assim como Cristo trabalhou na minha vida, através dessas pessoas, através de todas as coisas que Ele mostrou para mim, de eu demonstrar gratidão, eu acredito que Ele também possa falar contigo dessa mesma forma. Não te digo com as mesmas pessoas que foram desse meu ciclo, mas eu acredito que tem pessoas assim que foram importantes para mim, que é importante para você. Então nunca deixe de lado a amizade, nunca deixe de lado aquelas pessoas que sempre gostaram de ti e querem o teu bem, porque eu acredito que isso aí vai ser importante na vida de vocês. Bom, um recado para a igreja, aqueles que já fazem parte aqui do Despertar. Você conhece a verdade, porque aqui a verdade é dita em todos os cultos. Então, permita que Deus trabalhe na tua vida, que Ele continue sendo o nosso fiel escudo, o nosso alvo perfeito. E aqueles que ainda nunca vieram aqui, não deixe se levar pelas aparências. Dê uma oportunidade, dê uma chance, porque às vezes Deus quer falar contigo, mas se você não dá a oportunidade, fica bem complicado. Então, Jesus, Ele pode estar querendo falar contigo e você está olhando para a aparência. E isso está criando uma barreira. Deixa essa barreira cair, para que isso não te impeça de receber algo super importante que Deus tem para ti. A gente cresce ouvindo aquelas frases prontas, né? Se Deus quiser, Deus sabe o que faz, né? Mas você crê mesmo nisso? Né? A gente acaba às vezes falando da boca para fora, mas eu acho que a gente tem que ter fé mesmo e acreditar nisso que a gente está falando, né? Entrega a tua vida para Jesus, cara. Entrega a tua vida para Cristo, que no momento que tu entrega todas as tuas áreas, área financeira,
amorosa, cara, teus sonhos, entrega para Ele, que literalmente Ele vai fazer o que Ele quiser da tua vida, se tu permitir. E eu garanto que vai ser as coisas mais loucas desse mundo, que tu menos esperava, e que tu vai olhar para trás depois e vai te dizer assim, tu vai pensar assim, pô, aquilo que eu esperava para mim, eu imaginava que ia acontecer isso, mas o que Cristo fez na minha vida é muito mais tri, né? E eu dou glória a Deus, assim, graças por ter passado isso dentro do ministério, né? Eu me considero que eu ganhei outra família, né? Não só amigos, eu considero que eu ganhei amigos, irmãos, que estão para a minha vida toda. Então, te entrega, cara, te entrega para Cristo. Se quiser vir para a nossa igreja, a gente vai ficar muito feliz. Se quiser ir para outra também, vá para uma que pregue o evangelho de Cristo genuíno mesmo, que tu vai ser muito feliz. Vai ser muito feliz e não tem outra coisa que vai te deixar mais feliz que isso, né? E era isso. Um recado eu deixo para o pessoal da igreja, né, que a gente continue sendo assim, um corpo, né, contando um com o outro sempre. E para quem não é ainda da nossa igreja, venha nos conhecer, né, venha conhecer Cristo aqui e você vai ser sempre bem-vindo. Para a igreja, que a gente nunca perca a nossa essência de acolher as pessoas, de nos apoiar, de nos amar, que a gente se lembre que aqui é um lugar onde o amor deve prevalecer. E para aqueles que estão, né, assistindo e que porventura não conhecem a Deus ou que, sei lá, conheceu e se desviou, se permita conhecer a Deus e permita que Deus transforme a sua vida. Sabe, não para que você viva coisas grandiosas e ganhe muitas coisas e para que a sua vida seja 1001 maravilhas, não. Mas para que você se torne uma pessoa melhor para as pessoas que convivem com você, para sua família, para os seus amigos e para que você veja a transformação que Deus pode fazer na sua vida.